Senhoras e senhores, convidamos agora o senhor técnico da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, professor Márcio Ferreira Keles, para a apresentação da palestra institucional sobre o tema O Tribunal de Contas com o Jurisdicionado e para a Sociedade. Sejam todos muito bem-vindos à Semana Orçamentária. Eu queria, de plano, fazer um agradecimento à diretora da Escola de Contas, Renata Van Damme, pela gentileza do convite e a confiança de proferir a palestra inaugural desse importante evento de capacitação. Palestra essa que eu quero registrar de imediato, que faço uma homenagem a todos os meus colegas e amigos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com os quais sou tributário, sou devedor de lá a maior parte da experiência que eu adquiri ao longo dessa minha trajetória no Tribunal. A todos vocês, meu sincero agradecimento. Eu vou começar a falar com vocês sobre um tema de extrema relevância, que é relacionado com a... Por gentileza, eu queria verificar o PowerPoint. A relação do Tribunal de Contas com os jurisdicionados e para a sociedade. Esse é um tema de grande relevância. O Tribunal se insere dentro de um contexto social e esse contexto implica necessariamente uma relação com os nossos jurisdicionados. Relação que, ora, é de controle, primordialmente é de controle, mas é, acima de tudo, também uma relação relacionada com os deveres que o Estado tem de trabalhar junto, todos nós juntos, para obter um objetivo muito maior que o controle. É o interesse público, é o bem comum que está por trás de tudo isso. Mas o que nós vamos falar em essência com todos vocês é sobre mudanças. Nós vamos falar sobre a questão relacionada do tribunal com vocês, mas o tema recorrente, o tema fundamental, o tema condutor do nosso trabalho aqui com vocês são mudanças. E eu, para instigar o debate, para instigar a reflexão com vocês, pergunto de imediato, vou formular uma pergunta que ao final dessa exposição eu pretendo resgatá-la novamente. Vocês estão preparados para as mudanças? As mudanças institucionais, as mudanças normativas, as mudanças políticas, as mudanças sociais para que o país está passando e que afeta não apenas o sistema de controle, mas afeta a todos nós. Nós temos aqui, representados aqui nesse momento, mais de 400 municípios do Estado de Minas Gerais. Nós temos aqui servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, servidores do Ministério Público, servidores da Assembleia Legislativa. Praticamente todas as secretarias de Estado mandaram representantes para este evento. E as mudanças impactam a vida de todos nós, e não apenas do sistema de controle externo. Então, essa pergunta fica, eu vou resgatá-la no final. Mas a Semana Orçamentária é um evento que desde setembro do ano passado, um grupo enorme de colegas do Tribunal de Contas vem se envolvendo com esse projeto. Esse projeto é conduzido pela escola, mas com a participação intensa de diversos setores da casa. Um pouquinho mais à frente, nós temos um tema próprio para falar de Semana Orçamentária, nós resgataremos essa questão. Vamos ver se isso funciona mesmo. Isso. A restauração do Tribunal de Contas, mudança nos paradigmas de controle. Esse é um primeiro ponto a ser trabalhado, que é importante que vocês saibam o que está ocorrendo no âmbito do órgão de controle. O sistema de controle externo vem passando por profundas alterações, profundas mudanças. E essas mudanças são sentidas por todos nós e por vocês também, que são diretamente afetados por elas. Quando eu ingressei no Tribunal de Contas, há já um bocadinho de tempo atrás, controle era um controle de conformidade. Fazia-se um mero controle aritmético. Dizer que era controle até contábil é um exagero muito grande. Era um controle que se fazia de checagem. Pegava um balancete, somava todos os empenhos, uma fita enorme, né? Somava todos os empenhos, checava com o balancete se estava em conformidade, pronto, estava aqui. Se estava em conformidade, acabou, bastava aquilo. Essa foi a primeira geração das técnicas de controle e de auditoria. Conferência, mera conferência. Avançamos muito tempo depois para as técnicas
que estão consagradas à segunda geração de controle relacionadas com as auditorias de gestão. As auditorias de gestão, sem dúvida nenhuma, trouxeram um avanço significativo, um avanço que possibilitou o sistema de controle aferir a qualidade da prestação de serviço operada por aquela administração, aferir inclusive com indicadores que estão sendo... A restauração do Tribunal de Contas, mudança nos paradigmas de controle. Esse é o primeiro ponto a ser trabalhado, que é importante que vocês saibam o que está ocorrendo no âmbito do órgão de controle. O sistema de controle externo vem passando por profundas alterações, profundas mudanças, e essas mudanças são sentidas por todos nós e por vocês também, que são diretamente afetados por elas. Quando eu ingressei no Tribunal de Contas, já um bocadinho de tempo atrás, controle era um controle de conformidade. Fazia-se mero controle aritmético. Dizer que era controle até contábil é um exagero muito grande. Era um controle que se fazia de checagem. Pegava um balancete, somava todos os empenhos, uma fita enorme, né? Somava todos os empenhos, checava com o balancete se estava em conformidade, pronto, estava aqui. Se estava em conformidade, acabou, bastava aquilo. Essa foi a primeira geração das técnicas de controle e de auditoria. Conferência, mera conferência. Avançamos muito tempo depois para as técnicas que estão consagradas à segunda geração de controle relacionadas com as auditorias de gestão. As auditorias de gestão, sem dúvida nenhuma, trouxeram um avanço significativo, um avanço que possibilitou o sistema de controle aferir a qualidade da prestação de serviço operada por aquela administração, aferir inclusive com indicadores que foram desenvolvidos para que você possa checar a validade daqueles atos que estão sendo objeto de avaliação. Posteriormente, estamos vivendo a terceira geração do sistema de controle, que está relacionada com a auditoria de natureza operacional, que possibilita a todos nós não mais uma mera conferência, não mais uma mera checagem contábil dos dados e das ações da administração pública. A auditoria de natureza operacional possibilita ao sistema de controle, juntamente com o seu jurisdicionado, checar políticas públicas. Você verificar aquilo que o nosso governador falou e o nosso presidente do Tribunal de Contas também fez reforço, deu ênfase à questão do planejamento. E dentro do planejamento, uma questão fundamental, que é o planejamento estratégico encampado pelo PPA. Lá você estabelece diretrizes, áreas de diretrizes que deverão ser desenvolvidas pela administração pública. A auditoria de natureza operacional possibilita que você possa checar se de fato aquilo que está sendo desenvolvido, aquilo que está sendo operacionalizado, daí a razão do seu nome, se essas operações que estão sendo desenvolvidas guardam consonância, se tem relevância, se tem aderência com aquilo previamente estabelecido. De nada iria adiantar você ter evolução nas gerações de auditoria se você não conseguisse incremento em outras áreas igualmente fundamentais. Daí é super importante, e isso está ocorrendo na sociedade brasileira neste momento, é você trabalhar com as macro tendências de controle. E as macro tendências de controle hoje estão focadas num binômio extremamente importante: combate à fraude e combate à corrupção. Prioriza-se combate à fraude e corrupção em detrimento da atividade processual. Não que a processualística não seja importante, ela não deve merecer maior destaque do que o combate preventivo à fraude e à corrupção. Então essas são as macro tendências do Estado. E para que você possa ainda obter êxito, obter efetividade nas suas ações de controle, que é isso que em última instância é o objetivo de qualquer uma casa de controle, você tem que trabalhar, para você obter efetividade, você precisa trabalhar em rede. Daí a razão de que a maior parte das instituições de controle no Brasil hoje estão integradas numa rede de controle capitaneadas pelo Tribunal de Contas da União e integradas
com a Controladoria Geral da União, Receita Federal e Polícia Federal. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais também integra essa rede. Firmou recentemente um acordo de cooperação com o Tribunal de Contas da União e já temos início, inclusive, a fiscalizações em conjunto com o Tribunal de Contas da União. Recentemente, estivemos na cidade de Paracatu, fazendo uma auditoria conjunta com o Tribunal de Contas da União. E tudo isso trabalhando ainda dentro de uma matriz de planejamento. Para planejar o controle, você trabalha com uma matriz de planejamento centrada em materialidade, risco e relevância. Então, você tem toda essa estrutura sendo montada, sendo construída para possibilitar que o controle possa, de fato, ser efetivo. Essa é uma luta de cada um de nós. Esse é um grande desafio que todos nós temos. Muda-se as normas e isso é fundamental, compreender que as mudanças estão ocorrendo e vão continuar ocorrendo. E por que se muda? Muda-se porque não está bom. Muda-se porque as normas incidentes sobre o horário de trabalho também mudaram. Muda-se por pressão ou por demanda de vocês, nossos jurisdicionados, os stakeholders, né? Aqueles atores diretamente afetados pela ação de uma casa de controle. E muda-se em razão desses novos paradigmas de controle. Então, as mudanças, queiramos ou não, elas vão ocorrer. Então, já que elas vão ocorrer, estão ocorrendo e vão continuar ocorrendo, o que é melhor para todos nós? Nos capacitarmos. Nos prepararmos, porque nós vamos ser cobrados. Vou falar um pouquinho mais à frente com vocês sobre algumas mudanças normativas neste âmbito e que vão exigir de cada um de nós habilidades, skills, né? Capacidades para dar solução às demandas da sociedade. Vamos ver se isso funciona? Funciona. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o site do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O site do Tribunal de Contas de Minas Gerais sofreu uma profunda reformulação e essa reformulação trouxe uma essência fundamental que é a possibilidade dos jurisdicionados interagirem com o próprio Tribunal de Contas. Então nós temos inúmeras ferramentas que foram alocadas dentro desse site, que hoje possibilitam um grau altíssimo de interatividade. Afinal de contas, a ferramenta digital hoje, ela é impostergável, ela é imprescindível e ela é insubstituível. Não dá para viver hoje sem uma ferramenta digital. E o Tribunal de Contas, sensível a essas necessidades de mudança, fez uma alteração profunda no seu site. Eu coloquei de propósito aqui um evento de extrema relevância que foi realizado recentemente, que são a relação com as macro-regionais do estado de Minas Gerais. Mas eu queria mostrar para vocês alguns detalhes muito interessantes. Esses são gráficos fornecidos, é um serviço fornecido pelo Google de contadoria, de controle de frequência de acessos a sites. E eles fornecem isso para o nosso Tribunal de Contas. Vejam o volume impressionante de acessos que o Tribunal de Contas tem. Mais de 22 mil acessos no período de 1º de agosto a 31 de agosto deste ano. Mais de 22 mil acessos. Mais de 172 mil páginas visitadas nesse período. Ou seja, a mudança de reformulação profunda dentro do site, ela tem consonância com essa demanda de vocês. São vocês que demandam mudanças em relação ao conteúdo do nosso site. Existe um tema interessante que vale a pena vocês atentarem para ele. Está aqui nessa parte do nosso site, no canto direito, o push. O push é uma ferramenta digital que possibilita você receber e-mails. Você se cadastra e você recebe e-mails de processos previamente identificados, nos quais você tem interesse em acompanhar. Toda vez que esse processo sofreu qualquer mudança, qualquer tramitação, você recebe automaticamente um e-mail lhe informando a situação daquele processo. Isso ajuda profundamente a todos aqueles que são procuradores municipais ou que têm alguma ação específica que tem interesse de acompanhar. Para
basta fazer o cadastro que vocês recebem essas informações, tudo via e-mail. Um outro item muito importante no nosso site, é recente, é novíssimo, fiz questão de destacar aí para vocês, é o Diário Oficial de Contas do Tribunal. Ele foi instituído pela Lei Complementar número 111, 2010, agora recente, e foi regulamentado por via da Resolução 10, 2010. O que um Diário Oficial de Contas traz, de fato, de benefício para todos nós? Inúmeros. Primeiro, você não precisa mais imprimir. Nós vamos imprimir, sim, tá? Há um período de carência aí. Esse Diário Oficial de Contas começou no dia 2 de agosto e ele, no dia 3 de novembro, ele vai ser divulgado concomitantemente com a imprensa oficial, com Minas Gerais. Vocês têm as duas versões, a versão impressa e a versão digital, todas elas simultâneas. A partir do dia 4 de novembro deste ano, somente o DOC, o Diário Oficial de Contas. Não vamos mais precisar fazer impressão. É enorme a quantidade de papel que se gasta para o volume de atos a serem publicados. Mas, tão importante quanto isso, vocês, tem vários municípios aqui que levam 3 dias para receber o Minas Gerais. Aqui não, aqui é online. Basta ter uma lan house, basta ter um ponto de internet na prefeitura ou em qualquer canto do município que você tenha acesso ao Diário Oficial de Contas. Então é uma ferramenta de altíssima velocidade, melhora o tempo dos prazos processuais, citações, enfim. Trata-se de uma ferramenta extremamente importante e graciosa. Essa questão é fundamental e é importante que se ressalte para vocês. Há alguns diários oficiais por aí que são onerosos. Este é gracioso, não há necessidade nenhuma de pagar. Basta acessar, basta ter um ponto de internet no seu município. É uma ferramenta recente criada pelo Tribunal. Anotem isso, dia 4 de novembro, somente DOC, não haverá mais publicações, atos do Tribunal via Minas Gerais. O volume de mudanças foi muito significativo. Nós temos agora um serviço de orientação aos nossos jurisdicionados que nós estamos chamando de assessoria de orientação técnica. Essa assessoria, cujo e-mail, cujos telefones de acesso estão ali, me parece que vocês têm o material dos slides aí que vocês não têm. Vocês devem observar que uns 4 slides, mais ou menos, vão ser passados aqui e não estão impressos aí. Foi de propósito, é surpresa, né? Surpresa a gente não divulga previamente, né? Então, tem uns 4, 5 slides a mais em relação para aí. Então, os acessos à assessoria de orientação técnica estão aí. Para que uma assessoria de orientação técnica? Para fazer com que o jurisdicionário tenha uma fonte oficial que lhe responda, que lhe diga institucionalmente qual é a resposta, qual é a orientação para as dúvidas que ocorrem no cotidiano, né, do nosso labor. Todos os dias, todas as horas, temos inúmeras dificuldades, inúmeras percepções que você não tem certeza. A certeza você pode obter por via dessa assessoria de orientação técnica. Trata-se de um corpo de servidores técnicos da casa, especialistas em responder temas da mais variados naipes, né, sobre finanças públicas. Então, se socorram, quando necessitarem, da assessoria de orientação técnica. TC Notas, TC Júris. Trata-se, na realidade, de uma ferramenta que vocês já conheciam e que foi modernizada, está sendo atualizada e que visa o quê? Visa necessariamente a pesquisa dos julgados ao alcance de todos, fazer que vocês tenham uma garantia, uma segurança jurídica muito maior, consultando a jurisprudência do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas de Minas Gerais tem mais de 70 anos e ele tem inúmeras formulações, inúmeras decisões, inclusive que são acolhidas, servem de orientação, não apenas para vocês,
Decisões do Tribunal de Contas servem também de orientação para inúmeros julgados da nossa Corte de Justiça Mineira. Então, vocês buscam, vocês obtêm, por via dessa ferramenta importante, uma segurança para uma série de decisões que o Tribunal já tomou e vai tomar ainda com relação aos temas do nosso cotidiano. Eu estou precisando fazer uma acelerada na minha apresentação, porque nós já estamos com um pouco avançada das horas, né? Aqui é um conjunto enorme de ferramentas que eu coloquei dentro de um slide só. FISCAP, FISCAD, CIAS, CISOBRA, CID, CICAM. É o controle dos atos de pessoal, admissão, obras, licitação, envolvendo câmaras municipais, envolvendo fundações, enfim, uma ferramenta enorme, uma série de pequenas ferramentas que trazem um benefício muito grande, não apenas para a remessa de informações, mas para também orientar o nosso jurisdicionado. Então estejam atentos, que até agora estou falando com vocês de ferramenta digital, falando do nosso site, a importância do dinamismo que o nosso site ganhou para que ele pudesse ter maior interatividade com cada um de vocês. Eu digo sempre que a ferramenta digital, se conseguir espaço aqui, essa ferramenta digital, ela hoje não dá mais para você ter o luxo de dizer, eu não gosto, não sou chegado em computador, informática. Não dá para ficar sem conhecimento nessa área digital, senão você fica para trás como servidor, prejudicando a instituição que você trabalha. Usem o máximo que vocês puderem essa ferramenta, será de grande valia, de grande importância para todos vocês. A ouvidoria do tribunal, mais um item criado este ano, Resolução 5/2010 do Tribunal de Contas. Trata-se de um órgão que é, como o nome está dizendo, de um ouvidor em relação ao cidadão, em relação ao usuário, em relação ao jurisdicionado. Você tem a possibilidade de usar essa ferramenta para que você possa apresentar ao tribunal uma queixa ou uma sugestão. É uma ferramenta igualmente de extrema importância. E não duvidem, essa é uma ferramenta que hoje é cobrada de todas as instituições da esfera pública e da esfera privada. Todos os grandes jornais do Brasil têm o seu ombudsman, né? Que é a pessoa que fala sobre a perspectiva do usuário. Na área pública não é diferente. Praticamente todos os tribunais de contas do Brasil. E aqui vai uma dica. O PROMOEX, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre o PROMOEX, mas o PROMOEX tem dentro de seus pressupostos a criação por parte dos 33 tribunais de contas do Brasil de suas ouvidorias. Então, está dentro do planejamento estratégico do PROMOEX fazer com que todos os tribunais de contas do Brasil tenham o seu sistema de ouvidoria. É uma prestação de serviço ao usuário. Escola de contas. Escola de contas é um tema a mim muito caro, a mim, a Renata, a Heloísa, aos nossos colegas da Escola de Contas, porque nós mexemos com capacitação. E mexer com capacitação é falar de um tema que nos orgulha muito. Saber que de alguma forma há uma possibilidade de você sair aqui sexta-feira à noite, levando um pouquinho mais de conhecimento do que vocês estão chegando agora, para nós é motivo de muito orgulho, é motivo de emoção. A Escola de Contas do Tribunal de Contas tem 16 anos, foi criada em 1994, ela já capacitou mais de 2.000 servidores, a ampla maioria do Tribunal de Contas, em cursos de pós-graduação, cursos de especialização em controle externo, de gestão pública, de contabilidade pública. Nós temos orgulho de dizer que mais de 95% dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais têm curso de especialização, pós-graduação lato sensu. São poucas instituições que podem se gabar de ter um corpo técnico tão qualificado como nós temos. E a Escola de Contas, em grande medida, é responsável por isso. E vem capacitando não apenas servidores do Tribunal de Contas, por demanda de uma série de órgãos do Estado de Minas Gerais, de algumas prefeituras, alguns municípios mais próximos de Belo Horizonte, que os nossos cursos são às terças, quartas e quintas à noite. Municípios distantes, infelizmente, não têm acesso, né, aos cursos de capacitação, mas municípios próximos,
quase todos, de vez em quando, mandam servidores para essa capacitação, mas muito mais do que isso. Quando não é curso de capacitação em pós-graduação, os nossos professores, o corpo de servidores do Tribunal de Contas, estão rodando permanentemente o Estado de Minas Gerais para levar a vocês esse conhecimento. Esse é o grande desafio. O nosso projeto pedagógico está calcado exatamente nessa possibilidade de levar a cada um de vocês essa relevância de conhecimento, dar um suprimento de conhecimento em relação ao passivo intelectual em área específica. Compreendam bem, passivo intelectual em área específica de conhecimento. Né? Nós estamos vivendo uma mudança enorme, um turbilhão de mudanças normativas, e é muito importante que a gente mantenha uma sintonia fina com vocês e permanente com vocês, para que vocês possam, de fato, estar cumprindo tudo aquilo que se espera, que João, Maria, Pedro, que estão lá fora na sociedade, esperam por legitimidade de cada um de nós. Nós temos uma outra preocupação séria com relação a essas questões. Quando o Tribunal de Contas considera irregulares, ele suspende em concurso público, suponhamos, em Curvelo, isso é problema de Curvelo ou é também um problema nosso? Quando o Tribunal de Contas suspende uma licitação por irregularidades do edital, isso é um problema daquela cidade ou também é um problema nosso? O Tribunal de Contas se convenceu de que isso também é um problema nosso. E por ser também um problema nosso, criou-se alguns instrumentos que visam essa capacitação de forma continuada. Hoje o Tribunal de Contas tem um programa, Resolução 3/2010. Que ano, né, presidente? Que ano? Quanta coisa vinha acontecendo ao longo deste ano, ao longo desses anos do tribunal, mas criou-se também um programa fantástico. Vocês conhecem, se eu falar com vocês aqui de Marconi, de Carlos Alberto, de Conceição Ramalho França, todos vocês conhecem. Os nossos colegas estão sistematicamente rodando o estado de Minas Gerais, levando cursos. Qual é o diferencial em relação a isso que nós temos agora? O grande diferencial é que hoje nós temos isso inserido dentro de um planejamento estratégico da casa. Não é uma coisa fortuita, surgiu aqui um ofício do presidente da Câmara Municipal tal, ou do prefeito tal, ou do presidente de um amigo regional do estado de Minas Gerais, solicitando uma demanda. Vai lá atender, vamos atender. Não. Hoje nós temos algo que se insere dentro do nosso planejamento. E ao ser planejado, nós temos agora uma continuidade, e vocês têm uma certeza de que nós teremos agora uma continuidade nessa capacitação, porque nós não estamos preocupados com isso. Até porque, saibam e tenham certeza disso, não nos alegra a nenhum servidor do Tribunal de Contas flagrar o administrador, o gestor público no cometimento de qualquer irregularidade. Não nos traz nenhuma motivação, nenhuma alegria nisso. Pelo contrário. É muito bom quando você está examinando o processo e você vê excelência dentro dele. Você vê que tem técnicas, né, de finanças públicas que estão sendo postas ali dentro. Você percebe claramente que, de alguma forma, a capacitação funcionou. E essa é uma preocupação muito grande nossa. Dentro desse grande guarda-chuva, né, desse programa do Tribunal de Contas, Tribunal com os jurisdicionados, com e para os jurisdicionados, nós temos, vou falar de 2 projetos muito importantes dentro desse programa. O primeiro, fiz uma referência breve sobre ele agora há pouco, é o Encontro Técnico do Tribunal de Contas com os municípios. Estivemos este ano em 8 macro-regiões do estado de Minas Gerais, de Montes Claros a Varginha, de Uberaba a Juiz de Fora, passando por Curvelo e Belo Horizonte, enfim, boa parte de vocês que aqui estão estiveram presentes, né? Aliás, só uma curiosidade, levante a mão quantos de vocês participaram desses encontros técnicos? Vários, centenas estiveram presentes e sabem do que nós levamos para vocês, né?
Boa parte dos nossos colegas que estiveram ministrando curso para vocês na área de engenharia, na área de licitação, estão aqui, são nossos colegas que permanentemente estão trabalhando essas temáticas que são de extrema relevância para o dia a dia. E a nossa Semana Orçamentária. A Semana Orçamentária é um evento que nós estamos preparando com o maior carinho para vocês há mais de um ano. Há um ano, começo de setembro do ano passado, começamos a trabalhar a Semana Orçamentária. Inicialmente ia ser no Expo Minas, lá na Gabeleira. Ia ser um evento para 2.000 servidores do estado de Minas Gerais. Se você chamar um servidor de cada município, 853 já estão aqui. Isso é um nada. É um nada. Ou seja, isso, esse esforço todo que nós estamos fazendo nesse momento, é uma tentativa que não vai morrer por aqui, porque nós sabemos que nós estamos alcançando ainda assim um número pequeno diante da monumentalidade que é o estado de Minas Gerais. A maior comunidade municipal do Brasil, 853 municípios. Não é brincadeira dar conta dessa missão, mas nós não vamos nos curvar, nós não vamos nos diminuir diante dessa grandeza, dessa realidade toda. Vamos permanentemente buscar outras modalidades de capacitação. Não se exaure com essa. Nós estamos aqui numa capacitação que visa, não se iludam quanto a isso. Nós estamos aqui num alinhamento pedagógico. Um alinhamento de boutique, né? Chique. Colocar o exato para fazer alinhamento pedagógico é de uma finura total. Os professores que estarão com vocês a partir da tarde de hoje são os mesmos professores que elaboram as normas que nós aplicamos. Não é brincadeira isso, né? São essas pessoas que estão vindo aqui, professores da SOF, a Secretaria de Orçamento Federal, professores da STM, a Secretaria de Tesouro Nacional, professores do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, enfim, vocês vão ter um corpo de professores, um corpo docente ministrando curso para vocês, simplesmente do melhor gabarito que nós poderíamos oferecer para vocês. Então, tirem as dúvidas de vocês, essa é a finalidade de um evento pedagógico dessa envergadura. É tirar dúvidas, não fiquem com elas, anotem as dúvidas corriqueiras do dia a dia de vocês e em sala de aula ou fora, na hora do intervalo e ao término da aula, conversem com o professor e tirem as dúvidas de vocês. Não retornem para os seus municípios, não retornem para o Tribunal de Justiça, para a Assembleia, para o Ministério Público e para as Secretarias de Estado com as dúvidas de vocês. Aliás, também temos aqui a satisfação de ter representantes das empresas estatais do Estado de Minas Gerais, a CEMIG, a Copasa, diversos nossos colegas também são presentes neste evento de capacitação. Para que a gente possa oferecer isso, é fundamental que a gente não erre no diagnóstico. Nós precisamos ter levantamento de necessidades de treinamento, mas mais do que levantamento de necessidades de treinamento, é fundamental que a gente saiba para onde nós estamos caminhando com a nossa orientação pedagógica. E por isso, a moderna técnica na área de treinamento nos sinaliza com diretrizes das necessidades de treinamento, inserida dentro de uma estrutura, dentro de um bojo do planejamento estratégico da organização, a área central de planejamento estratégico da organização, elabora suas diretrizes, inclusive na área de docência, de pedagogia, para que a gente possa saber aonde nós vamos caminhar com a nossa orientação. E isso nós estamos